pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, quem tá chegando aqui no Estopalab pela primeira vez, meu nome é Letícia Saba e nesse canal você vai ver muito sobre marcenaria. Bom, vamos lá. O projeto de hoje está muito ligado ao momento de muitos de vocês, que é o home office. Muita gente trabalhando de casa ainda, em razão da pandemia, muitos escritórios nem vão voltar, enfim. Muita gente trabalhando de casa e tem muita gente que tem dificuldade de encontrar um local adequado para trabalhar em casa. Por mais que você já tenha montado o teu escritório, sempre existe aquele momento em que você vai para a cama ou que você está com um pouco de dor nas costas e levanta para trabalhar um pouco de pé. Então eu pensei nesse projeto usando umas técnicas também que são muito legais para marcenaria. É um projeto que você pode fazer com MDF e você pode fazer com compensado naval. Uma coisa que eu queria falar para vocês, nesse projeto eu vou encurvar o compensado naval. Tem muita gente que faz essa técnica, se você não conhece, é muito legal, dá um visual super diferente, sair aí dos móveis convencionais de caixotes retos e fazer também móveis curvos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E uma coisa super importante, você tá aí, viu um vídeo, viu outros vídeos sobre alguma técnica que você quer reproduzir, já quer ir para sua oficina, pegar a peça e fazer a peça final. É uma técnica que exige testes. Por quê? O material que eu uso pode ser diferente do material que você usa, o seu disco de serra pode ser diferente do meu disco de serra. Então pegue um pedaço daquele material que você vai usar e faça testes antes de ir para sua peça final. Isso vai te economizar tempo, material e consequentemente dinheiro. Então, nesse caso, eu fiz um teste aqui, exatamente no mesmo compensado que eu vou fazer a minha mesinha e encontrei exatamente o ângulo que eu queria. Para vocês entenderem, eu consegui exatamente 90 graus nessa curvatura, encontrei a distância dos rasgos que eu fiz aqui no meu compensado, exatamente a espessura que eu tenho que deixar para não quebrar e para possibilitar essa curvatura. Então aqui é exatamente o compensado que eu vou usar para fazer o projeto final, mas eu peguei uma pequena tira dele para fazer um teste, para fazer as medições, para entender exatamente como eu devo fazer. E aí eu vou mostrar para vocês as conclusões que eu cheguei no meu projeto lá na esquadrejadeira. Então, bora pro projeto? Bom pessoal, então aqui já na esquadrejadeira, o que eu vou fazer é o seguinte, essa peça já está esquadrejada, eu vou tirar 1,91 e vou fazer as marcações de corte para vocês entenderem. Bom, então é o seguinte agora, eu já tenho a minha peça com 1,90 m, que é exatamente o tamanho que eu preciso para poder fazer esse projeto. Nessa espessura de 20 milímetros, eu preciso fazer 8 cortes de 1 centímetro de distância em cada um desses cortes. Fazendo isso, eu consigo fazer uma curvatura perfeita de 90 graus, certo? E a altura da serra é outro ponto importante. Você tem que deixar mais ou menos 1 milímetro de material para que ele consiga fazer a curva sem marcar e sem partir a madeira, beleza? No compensado é fácil você fazer essa medida, geralmente quando você olha as folhas, né, do compensado, você mede a altura da serra deixando 1,5 folhas. Esse foi o meu critério e deu certo. 1,5 folhas, vou mostrar aqui para vocês entenderem como isso funciona. E aí eu vou usar a guia da esquadrejadeira para poder calcular esse 1 centímetro e vou trazendo a guia e fazendo os cortes. Uma coisa que eu quero falar para vocês nos testes que eu fiz é que se você tiver um disco de serra com uma vidia reta, ele é melhor, porque o disco de serra que tem a vidia angulada, ele vai fazer um corte também angulado, obviamente, no seu material, no seu compensado ou no seu MDF. Então vou mostrar para vocês aqui que essa vidia ela é bem retinha e isso dá um resultado super legal na hora de você fazer o corte, beleza?
Na hora de fazer a primeira dobra, depois que você cortou, vai aos poucos, devagar, vai amaciando as fibras. Eu gosto sempre de umedecer um pouco a madeira do outro lado, porque eu acredito que assim, hoje está um dia bem quente, também isso ajuda, mas umedecendo um pouco a madeira cria uma flexibilidade um pouco maior. Então é o que eu vou fazer aqui também. Antes de fazer as dobras, eu vou dar uma umedecida aqui, bem de leve, para me ajudar a fazer a curva sem ter o risco de quebrar. Agora então que a estrutura já está basicamente pronta, eu vou fazer a colagem. Como se trata de um compensado naval, enfim, madeira, vou fazer a colagem com cola branca comum. E enquanto a cola seca, eu vou aproveitar e vou fazer uma versão dessa com o MDF, mas uma versão um pouco menor. Vocês vão ver como vai ficar. Pessoal, essa é uma técnica que a gente precisa falar dos perrengues, do que não dá certo também. E eu compartilho aqui com vocês os meus perrengues, os meus testes que não deram certo, justamente para quem sabe encurtar aí o seu caminho quando você for fazer os seus, tá? Primeira coisa, quando você usa um MDF que já tem uma superfície melamínica, ou seja, um MDF que já tem ou uma cor ou uma textura, dependendo do melamínico, da superfície melamínica, quando você fizer a curva, ele vai rachar a melamina aqui em cima. Então, por isso que eu repito para vocês, é super importante fazer os testes antes, para você não perder a peça inteira. Esse teste aqui eu fiz, por exemplo, para saber se eu conseguiria usar uma peça maior que eu tenho aqui na marcenaria desse MDF. E quando eu fiz o teste, ele abriu. Ao passo, pessoal, que o MDF cru não dá esse problema. Esse aqui é uma outra versão que eu fiz o mesmo distanciamento dos rasgos. A única diferença dessa peça foi que eu fiz menos rasgos. Então não vai ser exatamente 90 graus, vai ser pouco menos de 90 graus para ela ficar com o pezinho mais aberto, que também é um design diferente. Então presta atenção, porque no compensado naval funcionou super bem, no MDF cru funcionou super bem, mas não são todos os MDFs que funcionam. Eu já fiz outros móveis com o MDF já com a melamina e funcionou. Então depende realmente do MDF que você estiver usando, da melamina, se ela é mais rígida, se ela é mais maleável. Então pega um pedacinho e faça o teste aí, tá? Então, para você aplicar o laminado decorativo, seja no MDF cru, seja no compensado, você precisa escolher o laminado mais fino possível. Outro ponto de atenção, pessoal, que pode virar um perrengue aí na hora de você fazer e aplicar essa técnica, é quando você escolhe aplicar o laminado decorativo no MDF cru ou no compensado naval. Se você escolher o laminado errado, ele pode quebrar na hora de você aplicar ele na superfície curva. Isso porque, como você viu no vídeo que eu fiz lá para a Gemad sobre aplicação de laminado decorativo, fazer a aplicação numa superfície reta é ok, não tem problema. Mas quando a superfície é curva, você tem que escolher um laminado, uma fórmica de baixa espessura. Quando você for fazer essa compra, procura pelos laminados, pelas fórmicas de baixa espessura, e geralmente também elas têm denominações como flexíveis ou termomoldáveis. Isso vai evitar que você tenha problemas de não conseguir fazer a curvatura com um laminado decorativo comum, rígido, ou se você conseguir fazer, ele vai abrir um pouquinho. Eu tenho um exemplo aqui que eu tô mostrando para vocês verem isso que eu tô falando. E se você forçar muito esse laminado, ele vai quebrar. Então, outro ponto de atenção que não inviabiliza a técnica é só para você comprar realmente o material correto para conseguir fazer isso aí, beleza? Mais uma questão que também pode ser um perrengue para você e eu vou adiantar porque foi um perrengue para mim. Quando você faz esse trabalho com o compensado, e como você tá vendo aí, o topo aparente, inclusive com os rasgos, eu coloquei aí uma massa de cumaru que ficou super bonitinho, o acabamento fica ótimo. Ou seja, o compensado naval tá de topo, não precisa fitar. Agora, quando você usa o MDF e você quer fitar as bordas do MDF,
é uma questão você fitar uma superfície. Então, caso você tenha alguma outra ideia e queira compartilhar comigo, então a solução que eu encontrei, estou usando isso aqui como exemplo para vocês, é pegar uma fita mais larga que faça a cobertura de toda a curva e aí depois que o adesivo de contato estiver seco, eu faço o corte e passo a lima. Mas inevitavelmente vai ter uma emenda aqui. Você consegue fitar? Beleza, você consegue fitar, mas vai ter a emenda. Se você fizer o fitamento bem bonitinho, não vai ter problema, vai ficar bonito. Por outro lado, existe a possibilidade de você usar o MDF cru, fazer a aplicação do laminado decorativo flexível e deixar sem o fitamento. Tem quem ache isso super bonito, tem quem ache horroroso. Se você for sugerir isso para algum cliente, leve 2 amostras, uma com a colagem de fita de borda com a emenda e uma sem a fita de borda, mas com um tratamento na lateral. Você pode usar a seladora, tratar o MDF cru bonitinho e usar talvez aí alguma cor no seu laminado decorativo que fique bonito. Então eu não podia deixar de falar desses perrengues para vocês, para que quando você for fazer aí, você minimize as possibilidades dos seus erros. Beleza? Viram aqui que a técnica empregada no compensado e no MDF é exatamente a mesma. Então, repito, aquela questão de você fazer os testes para saber a distância dos rasgos e até mesmo a profundidade dos rasgos. Se você fizer um rasgo menos profundo, talvez a curvatura seja menor. Se você fizer menos rasgo, a curvatura também vai ser menor e dá uma cara completamente diferente, né, para o seu móvel. Então esse aqui é um MDF cru de 20 mm também e a minha ideia é que seja mais um apoio para se usar na cama, né? Ou se você quiser elevar a altura do seu notebook, você pode colocar ela em cima da sua mesa de trabalho e também trabalhar de pé, é uma outra opção. Na verdade são 2 móveis, né, muito versáteis para você usar na sua casa, feitos de compensado em MDF, com uma técnica super fácil de se fazer e que é diferente do habitual, como eu falei, né, diferente dos caixotes retos, enfim, das junções de sobreposição que são básicas e clássicas da marcenaria. Então eu vou colocar aqui nesse MDF, eu vou fazer a colagem com cola instantânea, com sulpersiana. Também vou deixar descansar para a cola pegar e aí a gente vai partir para o acabamento. Inclusive, se você não viu o vídeo que saiu essa semana da GEMAD, do meu amigo, parceiro, Elias Leão, eu convido você a assistir porque ele fala bastante das possibilidades de MDF e ele é um grande professor, mais de 50 anos de marcenaria. Então vai lá assistir porque vale a pena. E aí depois a gente vai partir para o acabamento. Pessoal, agora com a estrutura pronta, antes de mostrar o resultado final para vocês, toda a versatilidade desses 2 móveis que a gente fez, eu vou dar o acabamento. E o acabamento vai ser com aplicação de laminado decorativo ou forme. E tem um vídeo que eu fiz lá pro canal da GEMAD que mostra todo o passo a passo para você aplicar a fórmica e ficar perfeitinho, super bem acabado, super bonito. Então eu vou deixar o card aqui para convidar vocês para assistir esse vídeo também. Vou fazer a minha aplicação aqui e mostro o resultado para vocês.